Ai, gente. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Mestre nos chama para juntos estarmos concentrados na graça de Deus, no amor de Deus que foi derramado através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quão bom e maravilhoso é poder desfrutar dessa graça e deste amor. Eu convido os irmãos a fechar os seus olhos em abertura a este culto especial nessa noite, o nosso primeiro domingo do mês de novembro, para estarmos juntos em comunhão uns com os outros, né? Através do pão e do vinho que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Feche seus olhos e oremos em nome de Jesus.
Pai amado, Deus eterno, é com muita alegria nos nossos corações que nós nos reunimos, Senhor, através deste culto online, para estarmos nos concentrando, expressando a nossa fé, expressando o nosso amor para contigo, Senhor, cultuando o teu grandioso nome, pregando a tua palavra, enfim, Senhor, expressando a nossa devoção a ti, ó Pai. Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces as nossas debilidades, nossas fraquezas, rogamos o perdão dos nossos pecados, Pai, e que tu estejas, ó Pai, querido, através do teu Santo Espírito, Senhor, nos dando condições para estarmos diante deste pão, deste vinho, que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, recebe o nosso culto, é a oração que nós fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz a todos que já estão conosco. Louvamos ao Senhor por mais um domingo abençoado que Ele nos dá em sua presença. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Versículo 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Que palavra bonita, né? Quão grandes são os seus sinais, as suas maravilhas e o seu reino. É um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Mesmo que as pessoas não entendam a eternidade do reino, não entendam o domínio do Senhor, Ele domina, Ele é Senhor, Ele tem o controle de tudo o que está acontecendo. Ele tem o controle das nossas vidas. Ele reina. Ele reina. Amém. E o que nos consola é saber que em breve Ele voltará e nós reinaremos juntamente com Ele. Aleluia. Deus abençoe. Vamos louvar um pouquinho. Já que vamos louvar juntamente com Ele, que enquanto estivermos aqui, possamos buscar o seu reino em primeiro lugar. Busca em
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. A tua Louvado igreja te seja teu adora. nome, Nós somos Senhor. a igreja do Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Aleluia. E agora Louvado também seja teu nome, Senhor, nosso Deus. vamos adorar ao Senhor, prestar culto ao Senhor com as nossas ofertas. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12.
Então lhe recomendou, versículo 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 21. Assim, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que para nos guardarmos da avareza. O que é a avareza? É ser pão duro, tá? É ser apegado ao dinheiro, é dar valor ao dinheiro. O dinheiro é necessário, obviamente, nós precisamos dele para pagar nossas contas, para nos alimentarmos, nos vestirmos. É necessário o dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá? E a nossa vida não consiste naquilo que nós possuímos. Nós não podemos, conferir o nosso status baseado naquilo que temos ou não temos. Porque hoje nós podemos ter muito e amanhã nós podemos não ter nada. Ou hoje nós podemos não ter nada e amanhã podemos ter muito. Tudo depende da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz, aquele que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus, né? Em um outro versículo diz, não acumuleis tesouros na terra, mas no céu. Porque na terra vai ficar tudo aí, né? Vamos acumular tesouros no céu. E como que a gente acumula tesouros no céu? Investindo na obra do Senhor, sendo fiel para com dízimos e ofertas, investindo na obra missionária, ajudando o pobre, o necessitado, né? Honrando os nossos compromissos, sendo fiel ao Senhor. Assim, vamos ajuntar tesouros no céu. Aleluia. Pegue a sua Glória oferta, a Deus, louvado seja teu nome. entregue ao seu tesoureiro e vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, louvamos o Senhor porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, não nos tem faltado o pão de cada dia. É verdade. E muitas vezes temos muito mais do que o pão de cada dia. Ó Senhor, não tem nos faltado as vestes, não tem nos faltado moradia. Senhor, como Tu és bom para conosco. Nesta hora apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Ó Senhor, abençoa cada um, Pai, que tem ofertado, que tem dizimado, que Tu mesmo confira a Tua bênção sobre cada um e que Satanás não tenha legalidade sobre as finanças, Senhor, daquele que é fiel. Abençoa a vida dos tesoureiros, daqueles que administram, dê a eles sabedoria. E também, Senhor, ajuda-nos a administrar tudo quanto o Senhor coloca nas nossas mãos, com sabedoria, com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado Pastor seja Gerson. o nosso Deus. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente em vossas vidas. Amém? Como é bom poder estar juntos mais um domingo, dessa feita um domingo especial, porque hoje representa o primeiro domingo do mês de novembro e glorificamos a Deus porque chegamos ao mês de novembro. Quantas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. Um pastor amigo nosso perdeu a sua vida lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Um homem abençoado, a quem nós temos o seu testemunho de um homem íntegro, reto, uma pessoa abençoada, mas aprove ao Senhor o levar, né?
Perdemos recentemente também uma missionária, ontem, né, na missão Antioquia, irmã Nájua, uma bênção de missionária que levou o evangelho lá para Albânia. E o Senhor está recolhendo. O Senhor está recolhendo muitos. E temos que agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo, e dessa feita mediante ao pão, ao vinho, que nos reporta a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ele não nos deixa esquecer que Ele entregou a sua vida por amor a nós, né? E estamos na esperança de ser participante do seu reino, né, em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas, já têm os seus pecados lavados e remidos no sangue de Jesus e fazem parte deste novo reino para a glória do Senhor Jesus. Amém? Como é bom poder ter essa oportunidade para estarmos trazendo a palavra ao seu coração também, e eu gostaria que você refletisse, meditasse na palavra do Senhor juntamente comigo. Serão só alguns minutos de reflexão e estamos trazendo nessa noite o tema Os Sonhos de um Reino. Se você puder, repita conosco: Os Sonhos de um Reino. Este registro está no Salmo 72, Salmo de Salomão. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta neste Salmo de número 72, porque nós vamos estar, ao decorrer da reflexão, lendo vários versículos deste Salmo, e seria bom que você estivesse com a sua Bíblia aberta em suas mãos, mas de momento eu gostaria que você estivesse voltado ao versículo 14, que estaremos usando como base, que diz assim: libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Seremos preciosos aos olhos do Senhor Jesus. Nós já somos preciosos aos olhos do Senhor Jesus, né? Nós somos, irmãos, o bem mais precioso na face da terra para Cristo Jesus, para o nosso Deus. Nós somos o bem mais precioso. E Ele faz aqui uma promessa, que no seu reino, né, libertará a sua alma do engano e da violência. Irmãos, o que mais tem trazido temor aos nossos corações é exatamente isso, né? Poxa, como temos sido enganados por essa mídia, por esses políticos, por essa sociedade, pelas pessoas. É lamentável, irmãos, de acompanhar estas notícias que são fake news, que traz engano, contenda, medo, pavor, né? E isso não traz paz, só traz violência, né? Nós vemos grupos se levantando contra outros grupos, né? A esquerda contra a direita contra a esquerda, né? Terrorismo, segmentos da sociedade, né, que se acham discriminados e se levantam, enfim, é o caos que nós estamos vivendo, né? Mas estamos aqui numa promessa, irmãos, e eu gostaria que você se ativesse nesta promessa: libertará a sua alma do engano e da violência. Sabe por quê? Porque o amor do nosso Deus é muito grande. Aleluia. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 72 e vamos começar a fazer uma reflexão sobre este Salmo de Salomão, né? O Salmo 72, irmãos, vai nos falar de um sonho
o sonho de um reino. Este sonho era o sonho de Salomão. Salomão aqui, ele era o autor deste Salmo de número 72. Ele foi o terceiro rei de Israel. Primeiro veio Saul, depois Davi, depois o filho de Davi, que era Salomão. Ele era o terceiro rei de Israel, filho de Davi, com Betsabá. Governou por 40 anos o povo de Israel. Isso diz os estudiosos que foi entre os anos 966 a 926, 40 anos, né? A sua história está registrada lá no livro de 1 Reis. Se você quiser conhecer melhor a história de Salomão, está lá em 1 Reis. A partir do primeiro capítulo, você já vai começar a ter conhecimento da história de Salomão, né? Quero crer, irmãos, que este salmo foi escrito no início do seu reinado, pois, temendo por tamanha responsabilidade de reinar sobre o povo de Israel, né, Salomão pede por sabedoria. Ele tem um sonho e neste sonho Deus pergunta a ele: o que queres? Porque eu te darei. E ali naquele sonho, Salomão, então, ele pede por sabedoria. Ele não pediu bens materiais e bens terrenos para ser o homem mais rico sobre a face da terra. Não foi esse o seu pedido. Preste atenção, ele pediu para que tivesse sabedoria. Sabe por quê ele pedia sabedoria? Porque já era até motivo de oração de Davi. Ele queria fazer um bom governo. Um governo que talvez pudesse ser até melhor do que o governo do seu pai. Ele queria governar com fidelidade, com justiça, trazendo paz, harmonia ao povo de Israel. Né? E ele era um jovem ainda. E era uma grande responsabilidade para ele governar aquela nação, aquele povo. Eu acho que ele tremeu na base. Acho que as suas pernas tremeram quando ele se viu rei de Israel. E aí então ele pediu a Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria. Não vai ser fácil governar este povo. Irmãos, isso nos faz fazer algumas reflexões, né, acerca deste assunto. Porque o coração de Davi e o coração de Salomão não estava voltado para a sua glória terrena, não estava voltado para o seu trono, para a sua posição social, para o seu intelecto, a sua inteligência, a sua força. Eles não estavam voltados para isso. Mas nós vemos aqui que eles estavam voltados e interessados no bem-estar do povo de Israel. E eles sabiam, tanto Davi como Salomão, que o único meio de haver harmonia, haver paz, haver bênção, prosperidade. De vez em quando sai fora do ar aqui, né? Eles sabiam que a única maneira de o povo de Israel obter paz, felicidade, vencer realmente as dificuldades de uma nação, seria sendo obediente aos mandamentos de Deus, às leis do Senhor, né? Portanto, irmãos, a preocupação tanto de Davi como de Salomão eram essa, voltada unicamente, exclusivamente para o povo de Israel, para o bem-estar do seu povo, irmãos. Marque bem isso na sua mente. Veja que Salomão nos faz uma revelação lá no último versículo, versículo 20. Leia aí, acompanhe comigo o versículo 20 do Salmo 72. Ele nos faz a revelação aqui da autoria, embora Salomão tenha escrito este salmo, mas veja da onde ele tirou este salmo, né? Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Então este salmo reflete as orações que Davi já estava, mesmo já avançado em idade, vendo que o seu reinado já estava se findando, ele clama a Deus
para que seu filho, Salomão, pudesse ser um bom sucessor, um bom rei, que pudesse estar voltado para o povo. A oração, irmãos. Irmãos, se nós nos mantivermos orando, Deus há de agir de misericórdia pela nossa nação, pelo nosso povo. Olha, o presidente atual que nós já temos é motivo de oração, irmãos, né? Foi motivo de oração. Quantos estavam clamando para que Deus pudesse ter misericórdia e trazer uma pessoa que preservasse a moral neste país, preservasse os bons costumes neste país, né? E Deus nos ouviu. Temos aí o nosso presidente, né? Que com muita dificuldade está lutando, né? Mas cabe nós orarmos para que ele esteja coberto com a graça de Deus, sendo bem orientado, né? E então, irmãos, a preocupação de Davi e Salomão era o povo de Israel, né? Vocês já imaginaram, irmãos, se tivéssemos um governo que se preocupasse em fazer um governo de paz, de justiça social, na área da saúde, da educação, com uma divisão de renda justa? Seria um governo maravilhoso, né, irmãos? É um sonho para nós. Há muito tempo o povo brasileiro vem sonhando com um governo como esse, não é verdade? Vocês se lembram, algumas décadas atrás, quando estávamos sofrendo muito também com corrupção, com perseguição, com tantas coisas, e de repente surgiu um trabalhador, né, com ótimas pregações, né, pregando, né, nos palanques, né, prometendo paz, prometendo riquezas para o país, emprego, saúde. Foi uma esperança para o povo, né? E o povo, cansado do que estava, então votaram. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Logo em seguida veio um outro que também se candidatou, dizendo que iria perseguir os marajares, que iria fazer uma divisão de renda melhor entre o povo, né? E foi destituído. Então nós, brasileiros, há muito tempo estamos sonhando com um reino de justiça. Estamos sonhando com um governo que esteja voltado realmente para o povo brasileiro. Não é verdade? Né? Mas, irmãos, nós sabemos que é difícil aqui na terra. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus nos faz uma promessa de um novo reino. De um reino de justiça. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa, irmãos, que a situação que estamos vivendo hoje, irmãos, ela sempre existiu. Não é algo específico para o século XXI, e não é somente no Brasil, é em todo o planeta Terra. Aonde há ser vivente, está havendo corrupção, está havendo morte, está havendo perseguição, preconceitos. É o pecado, é a maldade imperando. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Vamos ver Oséias, se você puder, abre a sua Bíblia lá em Oséias, no capítulo 4. E vamos ver o que Oséias diz aqui, logo no verso 1. Ele diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, e tem até hoje essa contenda, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O povo não quer saber de Deus, né? Voltaram as costas para Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar.
fazem violências. Um ato sanguinário segue imediatamente um ao outro. Olha o caos que Oséias estava registrando aqui no seu livro, no capítulo 4. Não é a mesma ótica que temos hoje? Não é a mesma coisa que estamos contemplando, estamos vendo hoje? Então, essa situação, irmãos, não é uma situação típica do século XXI. Mas é desde quando o homem pecou e saiu da presença de Deus, irmãos. Tudo isto, irmãos, é causa do pecado. Muitos jogam nas costas de Deus que Deus não é amor, porque se fosse amor, não haveria tantas nações sofrendo, tantos povos sofrendo, tantas crianças passando fome. Mas se esquecem que tudo isso aí é culpa do homem, é culpa do pecado. Mas, irmãos, também não resta dúvida de que Deus nos revela através deste salmo um novo reino que será estabelecido sobre a terra. Na verdade, esse reino já foi estabelecido, que é Cristo Jesus. Mas somente para aqueles que nasceram de novo e creem em Cristo Jesus como o Filho de Deus, estes viverão este novo reino. Portanto, irmãos, Cristo Jesus, ao vir a este mundo, ao separar os seus discípulos, ao confiar a eles a missão de semear as boas novas de salvação, levando o arrependimento às pessoas, anunciando a graça que vem por intermédio de Cristo Jesus, perdoando assim os nossos pecados e nos ligando novamente a Deus, porque estávamos totalmente distanciados, afastados, desligados de Deus. E por intermédio de Cristo Jesus, nós fomos ligados a Deus. Não porque somos merecedores, continuamos sendo pecadores, mas agora o pecado já não habita em nós. O pecado é um acidente que pode até acontecer na minha e na sua vida, mas já não é mais um mal que está impregnado em nossas vidas, porque fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. E quando pecamos, quando erramos, logo na nossa consciência vem o nosso senso de culpa e nós recorremos a Deus e pedimos perdão e nos corrigimos diante do Senhor. Portanto, irmãos, nós somos cidadãos deste reino estabelecido por Deus. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, se você é um cristão, você faz parte deste reino, independentemente da sua religião. Se você é católico, se você é evangélico, se você é presbiteriano, metodista, ou seja o que for, Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu coração. E é isso que Deus está interessado, em nós. Então vamos adiante, irmãos, vamos fazer aqui algumas reflexões sobre este Salmo 72. Há uma promessa deste reino, que este reino ele se estabelecerá, confirmará na vinda de Cristo Jesus com a sua igreja. E aí então haverá o reino de Cristo Jesus. Este reino será um reino perfeito. Veja o que diz o verso 2 de Salmos 72. O verso 1 vai dizer assim: ó Deus, dá ao rei e aos teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Salomão estava dizendo aqui assim: Senhor, me dê a graça de ser um justo juiz.
Dá a graça de poder fazer um reinado justo a este povo tão sofrido. Né? Aí o verso 2 diz assim: ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Irmãos, no reino prometido de Deus, no reino de Cristo Jesus, sabe quem estará assentado na presidência do Supremo Tribunal Federal? É Cristo Jesus. É Jesus que vai estar comandando. É Jesus, irmãos. Não será esse Supremo que nós temos aí, não, irmãos. Não será esse Supremo, de forma alguma, que tanto tem decepcionado o povo brasileiro com as suas interpretações da lei. Com Cristo Jesus não tem esse negócio de dar lá, da cá, não. Com Cristo Jesus nós seremos julgados, a nossa causa com justiça. E é o que diz aqui essa promessa deste reino perfeito, um reino cujo seu povo será julgado com retidão e com justiça. Segundo lugar, um reino perfeito, que está no verso 3, cujo os montes trarão paz ao povo e aos outeiros de justiça. Verso 3, veja lá. Os montes trarão paz ao povo e aos outeiros justiça. Quando a palavra de Deus nos fala sobre montes e outeiros, quando a cidade está em volta de montes e de outeiros, significa que ela está protegida, está guardada, porque o Senhor no seu trono, ele se assenta no seu trono, no alto e sublime monte. E ali, irmãos, ele contempla toda a nação, todo o seu povo. Não há nada que possa se esconder de Deus. Nós vamos estar protegidos, vamos estar guardados, vamos estar amparados por Deus. Né? E no verso 5 vai dizer acerca do temor, cujos povos terão temor. Vamos ver o verso 5. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Irmãos, o que mais falta no povo, na humanidade de hoje, é temor a Deus. Porque há muitos sobre a face da terra que conhecem a Deus, mas não têm temor a Deus. Brincam com Deus. Pensam que enganam a Deus. Mas Deus conhece todas as coisas. Conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, conhece o nosso intento, sabe tudo que se passa em nós. Às vezes nós queremos enganar até a nós mesmos, né? Querendo nos convencer que somos bons, nos convencer que agradamos a Deus, mas quando estamos tão distanciados, quando estamos à margem do cristianismo, bem longe daquilo que Deus pretende para os fiéis e verdadeiros filhos de Deus. Né? Em quarto lugar, um reino próspero, cujo povo terão prosperidade e paz. Verso 7, acompanha aí. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Promessa não só de paz, mas de prosperidade. Prosperidade. Prosperidade aqui em todos os termos, né? Não é somente em termos de sustentabilidade, né? Mas de firmeza, de fé, de confiança, de esperança. Né? É muito agradável saber que temos um reino, um rei que está sobre nós, que nos ama e que nos sustenta e que defende a nossa causa. Né? Em sexto lugar,
um reino reconhecido, cujo seu esplendor será reconhecido pelas nações. Verso 10 e verso 11. Ora, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, e reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Então veja que haverá unidade entre os povos. Aqueles que estarão governando estes países, estes lugares que foram consentidos por Cristo Jesus para estarem à frente governando, haverá unidade, haverá temor, haverá comunhão. E a glória de Deus se fará presente em todas essas nações, em todos esses povos. Será um governo como os nossos olhos nunca viram, irmãos. E nunca pudemos imaginar. Isso é um pouco do que a palavra de Deus nos revela acerca deste governo, né? Um reino voltado para os aflitos e necessitados, né? Verso 12, 13 e 14, que vai dizer: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e dos aflitos e salvará as almas dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Como nós já lemos no princípio, né? Que nós já somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos o bem mais precioso que Deus tem sobre essa terra, né? Então, irmãos, será um governo voltado para mim e para você. Um governo voltado para todos os seres humanos da face da terra. Não haverá privilegiados. Não haverá o que há hoje, essa diferença, né, social, que pisam e humilham as pessoas, aonde o pobre continua mais pobre, o rico cada vez mais rico. Né? Essas indiferenças não haverá no governo de Cristo Jesus. Né? Portanto, irmãos, nós vemos aqui, né, no verso 14 em diante, não resta dúvida de que Deus usa Salomão para revelar o reino de Cristo sobre a terra. E o que mais me chama a atenção é este verso 14, na última parte, que diz: precioso será o seu sangue. É onde nós temos o nosso DNA, irmãos. É onde nós temos a nossa identidade, a nossa alma, o nosso ser, né? Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Né? Paulo vai nos dizer em Colossenses que temos a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. A porta de entrada do reino eterno encontra-se no outeiro onde Cristo padeceu por nós e derramou o seu precioso sangue. Diante destes elementos, simbolizando aqui o corpo e o sangue de Cristo Jesus, é que nos torna cidadãos deste reino. Por isso, irmãos, nós estamos relembrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus através de um dos seus mandamentos, ensinamentos, que é a ministração da ceia, para que possamos, através dela, saber que temos pacto com este reino, estamos ligados a Deus, unidos a Cristo Jesus. E é através do seu sangue, irmãos, é que nós entramos para o reino eterno. Tudo aqui nesta vida será passageiro. Nada iremos levar para esse novo reino, irmãos. Nada. Nada. Tudo que você conquistou, na verdade, foi uma dádiva de
Cristo Jesus, de Deus para a sua vida, para que você possa administrar e administrar bem. Deus nos ensina os seus princípios para administrarmos bem os recursos que Ele nos dá. Né? Mas lá na glória eterna, lá no reino de Cristo Jesus, nós herdaremos, irmãos, nós somos herdeiros de Cristo Jesus. E tudo aquilo que nós tivermos será para a glória de Cristo Jesus, para a glória do seu reino. Haverá uma ampla divisão igual para todos, para que possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Que nós possamos fazer uma profunda reflexão, irmãos, neste Salmo de Salomão. Convido a você a ir lá em 1 Reis, no capítulo 1 em diante, para conhecer mais acerca de tudo que Deus fez no governo de Salomão, nesses 40 anos, como Deus deu a ele sabedoria, se tornou um dos homens mais sábios sobre a face da terra. Né? Portanto, nós precisamos compreender que Deus ouve as nossas orações, e se orarmos, nós alcançaremos a justiça, alcançaremos a paz, alcançaremos a graça, a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração, essa breve meditação deste salmo, né? Que você possa refletir profundamente acerca desse novo reino. Não fique trazendo muita esperança para os governos desta vida, irmãos, né? Seja democracia, seja socialismo, seja parlamentarismo, seja comunismo, seja o ismo que for, irmãos. Não vai trazer nada destas coisas que Jesus nos promete, que virá no seu reino, no seu governo. Né? Por isso, ponha a sua esperança no governo de Cristo Jesus. Cuida da sua vida, meu irmão. Esteja em comunhão com a sua fé. A salvação já é dada através do sangue de Cristo Jesus, gratuita. Agora nós precisamos preservar essa nossa fé em Cristo Jesus. Porque a fé, irmãos, é a chave que nos garante a vida eterna. Se você se apostatar desta fé, você não alcançará a vida eterna. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Prepare a sua vida para participar conosco nesse momento do pão, do vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Já leu a ministração? Eu só leio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus, que é santo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes
e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Aleluia. Essa é a orientação de Paulo aos cristãos, ao momento que estiver diante do pão, do vinho, em comunhão, para participar. É algo sério, não é brincadeira. Devemos nos preocupar e ter temor ao nosso coração em participar deste pão e deste vinho, né? Numa consciência, sabendo que ainda somos pecadores, nós estamos participando pela graça, porque nenhum de nós somos santos para participar. Mas sabemos, irmãos, que não podemos participar com uma consciência pecaminosa, carregando na nossa consciência pecados que entristecem ao Espírito Santo, porque nós não estaremos honrando o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é santo. Portanto, ali ele nos recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para o pastor examinar, não é para o missionário examinar, é para você se examinar a si mesmo. Se você tem temor a Deus, você vai examinar. Se você vai ver que você está numa vida de pecado, então você não pode participar. Mas se você chegar humildemente diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados, se consertar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar os seus pecados, e você poderá participar da ceia do Senhor. E eu gostaria de orar neste momento, e vamos estar consagrando esses elementos. A pastora Cristina estará nos auxiliando, consagrando o vinho, e eu estarei consagrando o pão. E os irmãos, por favor, levante aí o seu pão e o seu vinho, porque nós estaremos nesse momento orando, consagrando esses elementos em nome de Jesus. Amém? Senhor, louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua grandeza, porque mais um dia o Senhor nos permite, Senhor, participar dessa ceia. Que possamos ser purificados pelo sangue de Jesus dos nossos pecados. Consagramos agora esse suco de uva, Senhor, para que possamos, através dele, relembrar o sangue derramado na cruz, o sangue que nos resgata e que nos dá direito à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis aqui o pão, Senhor. Teus filhos estão também apresentando diante de Ti o pão, Senhor, que está representando o corpo que foi partido lá naquela cruz do Calvário. Nós reconhecemos o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz, por amor à humanidade, Pai, nos trazendo graça. Ó Deus, nós consagramos este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amados irmãos, você que está com o pão, podeis pegar o pão em suas mãos e podeis participar, podeis comer o pão, irmãos, que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa tomar o seu cálice e participar conosco
Aleluia. Te amamos. Louvado te seja o adoramos. nome do Senhor. A tua igreja Te adora. glorificamos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Obrigado por todos os irmãos que participaram, Senhor, deste pão e deste vinho, demonstrando comunhão e amor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos fazer um pedido especial. Se Tu nos der a graça, Senhor, de estarmos vivos até o próximo mês de dezembro, possamos estar presencialmente participando deste pão e deste nosso Deus. Senhor, abençoe cada irmão que participou, abençoe os seus lares, abençoe as suas vidas, olhai por aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão atravessando problemas difíceis, financeiros, ó Deus, aqueles que foram acometidos por este mal, por este vírus, muitos estão internados, Senhor, nos hospitais. Senhor, tenha compaixão e misericórdia, Senhor, dessas vidas, Pai, e livra teus filhos destes males, Senhor. É a oração que fazemos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Nós louvamos a Deus, a todos os irmãos que participaram conosco, irmão Odair, a Vitória, a Ana, a Joyce, o Juninho. Tem muitos outros irmãos que entraram aqui, mas a gente não sabe se ainda está presente, né? Mas de qualquer forma, agradecemos a todos. Irmã Lúcia, que Deus esteja contigo, com o seu lar, com a sua família, amém? Irmãos, estamos aqui para orar por vocês, para dar atendimento, para aconselhar, o que precisar, basta ligar, telefonar e nos procurar, tá? Não queira caminhar sozinho, vamos caminhar juntos em direção ao reino de Cristo Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Lembrando que já reservamos aqui no nosso prédio, Nova Jerusalém, né, onde nós moramos, o salão social para nos reunirmos no dia 26 de dezembro. É um sábado, tá? Já por volta das 9 da manhã, já vamos estar nos reunidos, às 9h30, vamos ter um almoço juntos e à tarde estaremos juntos também conversando, ministrando também essa ceia presencial que desejamos no nosso coração, tá? Todos estão convidados, já esteja orando por isso, se preparando por isso, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja sobre a vida de todos os nossos amados irmãos, Senhor. Tanto esses daqui de Santos, como os nossos irmãos de Minas, do Rio, lá de Macaé, que todos, Senhor, que acompanharam e assistiram e participaram deste trabalho, Senhor, recebam a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Um forte abraço a todos, Tânia, uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, assim como o Senhor designou, projetou um reino, né? O sonho de um reino sempre foi o sonho de muitos. Só que muitos não vão participar deste reino porque não aceitaram o Senhor do reino. Não é todos. Mas enquanto esse reino não chega, nós temos os nossos sonhos e o Senhor também quer abençoar os nossos sonhos. Não apenas o sonho de um reino, mas os nossos sonhos. Queremos nos despedir com este louvor. Aleluia, louvado seja Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
melhor pelo seu. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Ele só faz o melhor pelos seus e por nós. Deus abençoe. Até a próxima semana. Deus abençoe. A paz do